Paz de Deus, nossos irmãos que estão no seu lar, dando seu culto a Deus, celebrando ao Senhor, porque Jesus vive e reina. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é glorioso. Ele está com você. Abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque capítulo 3. Abacuque 3, 17. Glória a Deus. 3,17 de Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Aleluia. Você pode dizer isso nessa noite? O Senhor meu Deus é a minha fortaleza. O Senhor meu Deus é a minha fortaleza. Como é glorioso, igreja, num dia como esse, numa noite como essa que Deus preparou para rendermos a Ele o nosso culto, nós podermos dizer algo como isso. Quando nós lemos aqui, exultarei, eu exulto no Deus da minha salvação, eu me alegro no Senhor, eu me alegro em Deus, por ter Deus comigo, por ter essa presença gloriosa do Senhor, por saber que Ele é o meu Deus que me fortalece no dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia da tribulação. Eu tenho um Deus que me fortalece, então eu vou me alegrar nele. O Senhor é o motivo da nossa alegria. Hoje nós celebramos, amanhã celebraremos, ontem celebramos, todos os dias temos celebrado, porque Jesus vive, Jesus reina no nosso coração, na nossa vida. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso libertador. Aquele que vive e reina é a minha fortaleza. Que o Senhor te fortaleça nessa noite através da palavra. Essa palavra que nós lemos, ainda que, se nós olharmos para a palavra do Senhor e trouxermos essa palavra para hoje, para os nossos dias, ainda que, isso fala de confiar no Senhor, de manter a confiança e a fé em Deus, nos dias que nós não temos respostas, nos dias que nós não temos as explicações que gostaríamos de ter, ainda que nos reverte a pensar como nós temos confiado em Deus nos dias que temos vivido. Nenhum de nós, há um tempo atrás, imaginávamos viver o que temos vivido hoje. Viver dias como esses. Não vivemos isso nos nossos dias anteriores. Tudo que temos vivido é algo desconhecido. É algo que nós não sabemos bem como lidar. São dias de incertezas, são dias de insegurança, são dias quando parece que vai haver um controle e no mesmo instante já não se tem aquele controle. E a gente poder parar diante de tudo isso e dizer, ainda que eu veja notícias tristes, ainda que eu veja tudo ao meu redor como densas trevas, ainda que me falte as respostas, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga discernir o porquê, ainda que as circunstâncias sejam contrárias,
Todavia, eu me alegro por ter Deus, por ter a presença de Deus, por ter um Deus que me fortalece no meio da adversidade. Abacuque fez uma oração: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos dias. Aviva no meio dos tempos. Porque quando começamos uma peleja, uma batalha, seja ela de qual natureza for, quando começamos a lutar por algo, há um gás, uma energia, uma motivação, e o tempo vai passando, é comum vir o desgaste, vir até mesmo o desânimo, mas aí Abacuque parar e fazer uma oração como essa: me aviva no meio das batalhas, me aviva, Senhor, aviva a minha fé no meio da batalha, no meio do percurso, no meio do caminho, quando as minhas forças já estão ali se esgotando. Aviva-me, Senhor. Você pode orar isso hoje: aviva, Senhor, a fé que há em mim, aviva a esperança que há em mim, porque ainda que esteja tudo como está, eu continuo confiando, eu continuo crendo. Aqueles 3 jovens que nós conhecemos a palavra do Senhor, que enfrentaram ali a fúria de um rei que se queria ali ser glorificado e receber honra e receber glória. E havia ali 3 jovens fiéis a Deus, que não se prostraram. A palavra do Senhor diz que havia uma sentença de uma fornalha, e ali eles seriam lançados naquela fornalha por se recusarem a se dobrar, a se curvar diante de um homem. E quando diz isso, a fornalha foi aquecida mais que o normal. A gente olha para a palavra de Deus e vê que esses 3 jovens fiéis a Deus, eles disseram: ainda que Deus não nos livre, nós continuaremos confiando, nós continuaremos fiéis a Ele. Ainda que a fornalha se aqueça muitas vezes mais, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, a nossa fé não muda, a nossa confiança permanece inabalável. Nós continuamos olhando para aquele que nos fortalece. Nós vivemos dias, igreja, que a fornalha está aquecida mais que o normal, aonde nós vemos a ameaça, aonde nós vemos perigos. Mas ainda que hajam perigos, sabemos que Deus pode nos livrar, e ainda que Ele não nos livre, a nossa confiança permanece nele. Nós continuamos confiando, continuamos adorando, continuamos vivendo para Ele, confiando nele, crendo nele, sabendo que Ele venceu a morte, sabemos que Ele venceu todas as coisas. Jó disse: ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. E todos nós sabemos o sofrimento que Jó estava passando, a adversidade que ele enfrentou, a situação tão difícil que ele enfrentou, e ele se levanta e faz uma declaração dessa: ainda que Ele me mate, nele esperarei, nele confiarei. Que nós possamos, igreja, nessa noite nos lembrarmos de um Jesus que está vivo, olhando por nós, segurando as nossas mãos, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos revigorando, nos avivando. Se nós pudéssemos ver antes, igreja, o que está para acontecer, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos tantos exemplos de pessoas que passaram por dias de muita aflição e de muitas adversidades. E quando a gente vê a história, a gente vê o tempo da perda, do choro, das lágrimas, da tribulação. Mas aí Deus vem e age em favor. E ali tudo muda. O próprio Jó pôde viver isso. A palavra do Senhor diz que alguém disse a Jó: esses dias de dor que você tem vivido, você vai se lembrar dele como dias passados. Essa tristeza vai passar como nós
louvamos aqui nessa noite, dias difíceis passam, situações difíceis passam, tempestades passam, dias de adversidade passam, mas a nossa fé tem que permanecer inabalável, porque tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece. O nosso Deus permanece fiel, permanece cuidando de nós. Se nós pudéssemos contemplar, imagine Sara contemplando ela com Isaac nos braços. Mas ela não podia, ela não sabia o que ia acontecer, então ela passou por aquele tempo da dúvida, da incerteza, mas aquele tempo passou. Tantos exemplos que nós poderíamos falar da palavra de Deus, ficaríamos aqui horas falando de testemunhos de homens e mulheres de Deus que passaram, não foram poupados do dia da adversidade, mas aí veio a intervenção de Deus e aquilo mudou. E o nome do Senhor foi glorificado, e vidas se converteram, e pessoas foram abençoadas, e aquele que estava angustiado e triste, encontrou de novo a paz, a alegria, porque tudo passou. Quando nós olhamos para um dia como o de hoje, em que pensamos tanto e falamos tanto da ressurreição de Jesus, se Maria soubesse que aquele momento que ela estava caminhando ali em direção ao sepulcro, ela iria encontrar o sepulcro vazio, ela iria encontrar ali o anjo dizendo: por que procura no meio dos mortos aquele que está vivo? Se ela soubesse disso, aquele caminhar não seria tão difícil, não seria tão pesado, não seria tão doloroso, não seria de tanto choro. Mas olha como a palavra do Senhor é, igreja. Ele nos diz que nós vamos enfrentar dias que Ele mesmo enfrentou. Jesus, antes da sua morte, da sua crucificação, Ele vai até o jardim. E ali diz que Ele ora. E o seu suor já era gotas de sangue. E havia uma aflição na sua alma, porque Ele sabia o que Ele iria padecer, o que Ele iria enfrentar, o que Ele iria viver nas próximas horas. Jesus não desviou do jardim, Jesus entrou no jardim e ali orou. Jesus não se desviou do sofrimento que Ele sabia que iria vir. Ele enfrentou os dias de sofrimento, as horas de aflição. Ele enfrentou a cruz. Ele não recuou da cruz, Ele enfrentou, Ele foi à cruz. Todos nós passamos por dias e por momentos e por tempos que nós não queríamos passar. Aqueles dias, aqueles momentos que a gente ora como Jesus orou: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Só que para todos esses momentos difíceis, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Para todo momento difícil, o Senhor Deus é a tua fortaleza. Essa situação que temos vivido, que afetou a tanta gente, é difícil você encontrar alguém que não foi afetado. Todos nós conhecemos alguém que foi, se nós não fomos. Quantas notícias chegam todos os dias para nós? São momentos difíceis, mas nesses momentos difíceis há uma fortaleza, há alguém para te fortalecer. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a tua fortaleza. Quando Maria vai até aquele sepulcro, o coração dela estava doído, chorando. Ela não sabia a alegria que viria logo em seguida. Talvez você está enfrentando um dia tão difícil, um dia de dor, e pode vir um tempo de alegria logo em seguida. Mas enquanto você estiver no tempo de dor, o Senhor vai te fortalecer para isso. O Senhor vai te sustentar para enfrentar isso. O Senhor vai segurar as tuas mãos em todo o tempo. O Senhor vai conduzir os teus passos. O Senhor vai acalmar o teu coração. O Senhor vai consolar o teu coração. O Senhor vai trazer paz no teu interior.
Porque Ele, o Senhor Deus, é a tua fortaleza. Se nós pudéssemos ver dias depois da batalha, antes de viver esses dias, a batalha seria menos árdua. Se nós pudéssemos contemplar o que vem após o dia da dor seria mais suportável. A gente enfrenta situações difíceis, a gente enfrenta momentos que ferem na nossa alma, a gente enfrenta os nossos jardins, a gente enfrenta as nossas guerras, as nossas tribulações, como o apóstolo Paulo falava, luta por fora, temores por dentro. Quantos momentos você teve assim, recentemente? Lutas por fora, temores por dentro, do qual achávamos que não íamos suportar, mas olhe lá atrás e veja quantas coisas você achou que não ia suportar, mas você suportou. Olhe quantas coisas você achou que não iria vencer, mas você venceu, porque o Senhor Deus é a tua fortaleza. Porque o Senhor foi a tua fortaleza naquele dia de choro. Porque o Senhor Deus foi a tua fortaleza naquele dia de perda. Porque o Senhor Deus foi a tua fortaleza durante aquele caminhar de dor. Como Deus é maravilhoso, que Ele nos faz olhar além e enxergar que Ele venceu e nós também venceremos, e ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Porque aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem chegou ao nosso coração, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos nos desesperar por quê? Se Jesus venceu e nos faz vencer. Vamos nos desesperar por quê? Se há uma eternidade com Deus, aonde não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem lamento, nem tribulação. Olhar para isso, olhar para o que temos lá na frente com Deus, faz com que a jornada seja mais suportável. Faz com que os nossos passos, no tempo da dificuldade, sejam mais amenos. O problema é que a gente esquece do que tem que lembrar e lembra do que tem que esquecer, ou que deveria esquecer. Quando Maria está caminhando nos dias da dor, indo em direção ao sepulcro, com o coração doído, ela havia se esquecido talvez da promessa, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ela tinha que ter ido por aquele caminho pensando, ao terceiro dia ele ressuscitará, ao terceiro dia ele ressuscitará, ao terceiro dia ele ressuscitará. Ainda que, porque quando estavam com Jesus, os discípulos, tudo estava bem, mas aí não tem Jesus e tudo ficou mal, e eles tinham que ter pensado, ainda que ele não esteja aqui hoje, ele disse, ao terceiro dia ressuscitarei, nós vamos confiar na promessa que ele fez, ele ressuscitará, ele vencerá a morte, ele estará outra vez conosco, nós estaremos com ele. Quando você se lembra do que você precisa lembrar no dia da dor, o caminho é mais ameno. E ainda que o seu coração esteja aflito, sangrando, no jardim, há uma esperança em você, porque todavia, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Maria não conhecia ali o final da história, Jó não conhecia o final da história, Sara não conhecia o final da história, Daniel não sabia que a boca do leão ia fechar, se não ia. Os 3 jovens não sabiam se o fogo ia queimar, se não ia queimar. Tantos exemplos na palavra de Deus, mas o Senhor está dizendo que você conhece o final da história, porque ela está revelada na palavra, porque Jesus traz a revelação. Então a paz tem que entrar no seu coração e reinar no seu coração. Você conhece o final da história, a eternidade com Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você conhece o final da história. Jesus venceu, você também vencerá. Que a sua fé seja avivada, que a sua esperança seja reavivada nessa noite, que a sua confiança seja fortalecida, e você possa dizer, ainda que eu esteja enfrentando dias de incerteza, há um Deus que é a minha fortaleza, ainda que tenha vacina ou não tenha vacina, ainda que o Senhor me livre ou o Senhor não me livre, ainda que haja resposta ou não haja resposta, ainda que haja uma intervenção ou não haja ainda que a minha alegria está em Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Amém, igreja? Se lembre, Jesus está vivo. Ele venceu, você também vencerá. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson, aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social, nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando, temos uma equipe de intercessão aqui da igreja, e será uma alegria, e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.